E aí, gatona, poderosa, poderoso. Mais uma live na nossa quarta-feira habitual, né? Na qual a gente recebe convidados ilustres aqui para bate-papo. E hoje, em horário especial, para atender aí a necessidade de tempo do Miguel, que é o nosso convidado. Então, você é muito bem-vindo aqui nessa live antes do almoço. Abrir o nosso apetite para a gente almoçar bem e ter aí muita informação importante sobre certificação profissional, né? A gente sabe o quanto a certificação é importante para todos os RPPS, então aproveitem para participar, tirar dúvida, mandar questionamento para o Miguel, né? Muito importante isso. Muito bem-vindos todos vocês. O Miguel já está aqui, já vou chamá-lo. Gratidão pela presença de todos. Vamos entrar. Sejam muito bem-vindos, tá? Todos vocês. E ajudem a gente a divulgar, né? Eu e o Miguel, a gente fica limitado aqui a fazer o compartilhamento, mas vocês podem fazer isso por nós. Oi, Miguel. Opa, tudo bem, Eliane? Tá joia? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Maravilha, seja bem-vindo aqui à nossa live, viu? Eu que agradeço o convite, né, de estar trazendo aí ao público RVPS esse tema tão importante que é a profissionalização da gestão dos regimes. Como está na pauta, a certificação profissional dos profissionais, né, que ocupam esses cargos estratégicos nas unidades gestoras do regime próprio de previdência. Com certeza, é um tema super pertinente para esse final de ano, né, Miguel? Afinal de contas, a gente precisa organizar a vida para o ano novo, né? Com certeza. Os RPPS, a partir de agora, já deverão começar a tomar as providências iniciais, né, porque a partir do próximo ano, esse será um critério, né, para fim de emissão do certificado de regularidade previdenciária. Com certeza, é super, super importante mesmo. E assim, a gente sabe que tem muito RPPS, né, preocupado com essa questão, mas tem muito RPPS também que não está ainda tão preocupado com esse aspecto da qualificação, né, da certificação, de ter todo mundo alinhado nesse processo, né, Miguel? Com certeza, mas não há muito o que se preocupar, porque não vai ser cobrado de pronto, não. Vai ser de forma gradual, os RPPS ainda terão um tempo ainda razoável para conseguir essas certificações, né, a partir do próximo exercício. Maravilha, é isso que a gente vai falar aqui, ó. Então, para você que está entrando na nossa live agora, né, o nosso convidado, daqui a pouco eu vou apresentá-lo aqui oficialmente para vocês. É importante demais que vocês, participantes, nos ajudem, ajude a mim e ao Miguel a divulgar nosso bate-papo. Por quê? Eu sempre destaco aqui, no ao vivo, a gente tem a oportunidade de olhar no olho do Miguel, de fazer questionamento para ele, né, de tirar dúvidas, né, de sabatinar o Miguel aqui sobre o nosso tema. O link depois que a gente repercute, né, reverbera gravado, você não tem essa oportunidade. Então, é importantíssimo que você que está na nossa sala mande aviãozinho que fica aí na base do seu celular para as pessoas que você gosta, que você conhece, e aperte o coraçãozinho. Quando vocês fazem isso, né, com amor no coração, aperta o coraçãozinho na base do celular, a gente ganha mídia, a gente ganha publicidade dentro do Instagram. Então, é super importante vocês ajudarem a gente nesse sentido, tá? Então, fica aqui meu pedido e o pedido do Miguel, para que a gente atinja mais pessoas no nosso ao vivo, tá bom? E aí, eu quero aqui apresentar o Miguel, né? Esse jovem, nobre, dedicado profissional aí, né? Que ajuda tanto os RPPS nas palestras, né? No evento do Boas Práticas de Gestão da Neprem, foi uma das pessoas que avaliou lá todos os quesitos, então extremamente competente, né? Gabaritado para estar aqui hoje falando desse tema tão importante que é a certificação profissional. Então, o Miguel, ele é coordenador geral de auditoria e contencioso da Secretaria da Previdência, né, do Ministério da Fazenda, e um dos grandes profissionais que estão aí ajudando, né, a secretaria a levar orientação, levar informação, levar estímulo de melhoria, né, da gestão para os RPPS. Então, Miguel, imensamente feliz aqui, agora de maneira oficial, em nome da revista RPPS Brasil, receber você para esse bate-papo, para a gente compartilhar aí as suas orientações com todo o nosso público de RPPS, viu? Aí eu que agradeço, em nome da Secretaria de Previdência, esse canal é fundamental para se levar informação aos regimes próprios de previdência.
e tentar deixar um pouquinho calmos, que não é essa preocupação toda, vai ter prazo, vai ter regras graduais, transitórias, de modo que as RPPs possam se adequar a essas novas exigências a partir do próximo exercício. Muito bom. E para vocês, turma, que faz presença aqui na nossa live, para todos vocês que estão aqui no ao vivo, fiquem à vontade, a live não é minha, não é do Miguel, é nossa, então vocês podem mandar pergunta, questionamento, tirar dúvida com o Miguel. Eu vou, como mediadora, batendo um papo, fazendo alguns questionamentos e vocês ficam à vontade para fazer a participação de vocês, tá? E é super importante que vocês que estão aqui no ao vivo, que vocês se identifiquem com o nome de vocês, o RPPS de vocês, o estado. Por quê? Fica como uma mídia para vocês, né? Uma publicidade, porque depois a gente compartilha o link da live e muita gente no Brasil inteiro vê. Então, se vocês estão aqui registrados, né, de maneira ao vivo, vocês têm essa mídia aí. Então, ó, Soledade, Paraíba, parabéns pela presença, tá? E façam como Soledade aí, ó. Se identifiquem, porque isso é bom para vocês, é mídia, né, para o RPTest de vocês. Miguel, e aí eu vou te fazer a primeira pergunta em relação à questão do nosso tema. A gente sabe da preocupação que o Narlon, o Alex, todo mundo da Secretaria da Previdência, institucionalmente também a Secretaria tem em relação a essa questão da certificação. A gente percebe isso nos eventos, nos workshops, enfim. Eu quero que você faça um breve histórico, assim, um resuminho de como foi essa construção dessa ideia, né? Como é que foi esse processo até amadurecer, materializar a necessidade realmente da certificação profissional. Liane, como você bem destacou, a Secretaria de Previdência, ao longo dos anos, vem buscando essa profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência. Então, assim como o marco inicial, a gente cita o Certificado de Regularidade Previdenciária, criado lá em 2001 pelo Decreto 3788, como esse instrumento para atestar que efetivamente os regimes próprios de previdência cumprem as normas gerais de organização, funcionamento dos seus regimes, e com isso melhora a sua governança, a sua gestão e facilita a sua sustentabilidade futura. Então, tudo começou lá atrás com o Certificado de Regularidade Previdenciária, apesar de criar restrições ao município, a exemplo de ficar impedido de receber as transferências voluntárias de recursos, mas foi uma forma que se pensou na época de fazer com que os RPPs efetivamente cumpram as regras e, com isso, tenha assim, uma sustentabilidade futura melhor nos seus regimes próprios de previdência. Nesse mesmo sentido, depois veio o Progestão, que é a certificação institucional do Progestão, um programa instituído lá com a portaria 185/2015, com esse objetivo de fazer com que incentivar efetivamente os regimes próprios de previdência a adotar melhores práticas de gestão, de forma que eles tenham o melhor controle dos seus ativos, o melhor controle dos seus passivos, e com isso também caminhar para a sustentabilidade do regime, dar transparência aos atos de gestão, facilitar a comunicação do RPPS com os segurados, com a sociedade, melhorar o controle social e, com isso, melhorar a governança e, por sua vez, a própria sustentabilidade dos regimes. Depois, a Secretaria de Previdência, apesar de ter o CRP, que é o instrumento para testar o cumprimento das normas, criou o indicador da situação previdenciária. Isso já em janeiro de 2017, com a portaria do Ministério da Fazenda 01, como mais um instrumento para demonstrar a situação daquele regime próprio de previdência, agora calculando a situação daquele regime com base em dados objetivos, com base nas informações que o regime próprio de previdência presta à Secretaria de Previdência por meio dos demonstrativos obrigatórios, por meio da I, por meio do DEPIN, por meio do DITR e do DRA, além daquelas informações que ele já encaminha ao SICUNF, por meio do relatório resumido da execução orçamentária. Então, com base em dados objetivos, veio o indicador da situação previdenciária para definir a situação daquele RPPS, em termos financeiros, em termos atoriais, em termos de gestão e governança. E aí, o objetivo foi esse mesmo, foi dar visibilidade à situação do regime próprio de previdência, de modo que ele possa ser comparado com outro regime de mesmo porte. E aí, criar essa competição entre os regimes próprios de previdência, no sentido também de se buscar a melhoria da gestão e também a sustentabilidade dos regimes. E agora, por fim, veio a Lei 13.846, de 2019, que foi um daqueles
aquelas medidas do pacote da reforma da Previdência Social. Essa veio no sentido ali de combater as fraudes junto ao INSS, e essa lei trouxe algumas alterações na Lei 9.717. Aí, cabendo destacar o artigo 8º-B da Lei 9.717, que vem agora estabelecer critérios mínimos a serem atendidos pelo dirigente da unidade gestora, pelo gestor de recursos, pelos membros do Comitê de Investimentos, pelos membros dos Conselhos Deliberativos e do Conselho Fiscal, agora criando condições se esses servidores não cumprirem esses requisitos mínimos, eles ficarão impedidos de ser nomeados ou continuar a exercer esses cargos estratégicos, né, na unidade gestora do regime. E aqui o objetivo foi, efetivamente, melhorar os processos de escolha desses profissionais que vão ocupar esses cargos. Então, fazer com que, a partir de agora, por ser um critério que vai ser exigido para fins de regularidade previdenciária, que vai ter impacto no CNT, ele possa ser um marco para que os critérios técnicos, efetivamente, sejam o principal critério de escolha desses profissionais, e não o critério político. É tentar, de vez agora, profissionalizar a gestão dos regimes próprios de previdência. Isso é muito positivo, né? Essa preocupação da Secretaria da Previdência, porque a gente percebe, né, Miguel, o quanto os RPPS eles investem na qualificação, né, treinamentos, cursos, workshops, os congressos, e tudo isso custa dinheiro, né? E é dinheiro lá da taxa de manutenção dos RPPS, e depois muda o prefeito, aí vem uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, zero, né? Começa tudo de novo. Então, isso é um ônus, né? É um ônus grande aí para os RPPS, realmente. Então, a Secretaria está de parabéns por essa postura, né? De tentar realmente resolver isso de vez, né? O próprio Progestão, ele traz alguns requisitos, buscando essa continuidade administrativa. Na medida que você cria a exigência de mandato para ser dirigente, mandato para ser conselheiro, isso aí, apesar de mudar o comando político do município, esses profissionais são mantidos. E aí não tem a descontinuidade administrativa. Agora, este ano é um ano bem característico disso, né? A mudança no comando político dos municípios, principalmente nos municípios que não têm mandato, a depender de quem é eleito, se muda efetivamente toda a diretoria, e aí tudo que foi construído em termos de capacitação, de treinamento, profissionais que já estão gabaritados para conduzir o destino da unidade gestora, termina sendo exonerados em novas pessoas, e é um recomeço a cada início de ano. Então, essa certificação, por exigir, inclusive, a gente vai ver na própria portaria, ele exige um prazo menor para aqueles regimes próprios de previdência em que o mandato não é de 4 anos, exige um tempo menor justamente para forçar com que os municípios eles alterem as suas legislações e passem a ter mandato, e com isso evite esse problema tão sério que é a questão da descontinuidade, né, na gestão dos regimes próprios de previdência. Com certeza muito importante. Quero aqui agradecer o Marcelo do Prev Queimados, aí, de Queimados do Rio de Janeiro, que parabeniza a gente pela live. Gratidão, viu, Marcelo, e a todos os presentes aqui, nesse bate-papo ao vivo. E fique à vontade, tá? Se você quiser tirar dúvida e fazendo questionamentos, a gente vai incluindo aqui essas perguntas para o Miguel responder. Miguel, você comentou aí dessa questão da importância da certificação para a pessoa se manter na função, né, no cargo, lá no RPPS. Essa passa a ser realmente uma condição para isso. Se não tiver a certificação, a pessoa não pode permanecer, é isso? A partir de quando passar a ser exigido, efetivamente, ele vai ter que ter essa certificação. A gente vai ver mais na frente que a portaria e o próprio manual, essa versão inicial do manual, ele vai estabelecer prazos. Quer dizer, o profissional, a partir dos próximos exercícios, se ele não tiver essa certificação, se exercer esse cargo, ele vai ser penalizado. Claro que o prefeito tem autonomia, o governador tem autonomia para nomear quem ele achar que é mais conveniente para conduzir ele ao rumo da unidade gestora. Mas se ele não tiver certificação, o município vai ficar sem um CRP, vai ficar no critério irregular para fins de emissão do CRP. E o município vai sofrer as consequências, né, do artigo 7º, que é não receber as transferências, não firmar convênio, firmar empréstimo, constituições federais. Entendi. Muito bom isso, porque força realmente, né? Aí o município vai querer cumprir, né, o que determina aí a norma, né? É uma forma, assim,
por vias inversas, né, de se buscar essa profissionalização. Ó, então, eu tenho duas opções a fazer no comando da unidade gestora. Eu tenho aquele que é aliado político, mas não tem qualificação técnica para exercer esse cargo. E tem o outro, de repente, é neutro, mas tem a qualificação para exercer. Então, é isso que a gente quer mudar, é que passe a prevalecer agora esse critério técnico, efetivamente. Se criar, efetivamente, como existe na Previdência complementar, criar carreiras realmente profissionais habilitados para conduzir o destino aí de 2.150 regimes próprios de Previdência para esse Brasil afora. Então, são regimes próprios, a gente sabe, os regimes próprios têm problemas diversos, então não basta o município fazer sua parte ou dar todo apoio à unidade gestora, se ele não tiver profissionais efetivamente capacitados, treinados, ele não vai poder, ele não vai conduzir de forma eficiente e garantir aquilo que é primordial para a unidade gestora, que é garantir realmente o pagamento dos benefícios aos segurados e não comprometer as finanças do próprio Estado, do próprio município. Com certeza. Miguel, eu imagino que assim, a secretaria, o principal que ela observou do objetivo com essa exigência é realmente manter a qualificação da gestão, essa continuidade, né? Mas de maneira mais detalhada, você pode nos dizer quais realmente foram os objetivos que balizou aí essa criação da exigência dessa certificação profissional? Assim, tudo começou com a Lei 13.846. Então, essa Lei 13.846, ela foi lá, incluiu o artigo 8º-B, na Lei 9.717, e trouxe alguns requisitos que deverão ser exigidos desses profissionais a partir de agora. Então, ele trouxe, além da certificação profissional, o fato dos antecedentes não ter condenação criminal, ele vai ter que ter experiência comprovada nas áreas financeiras, nas áreas de atuação do RGPS, na área financeira, administrativa, atuarial, fiscalização. Se for para dirigente, ele vai ter que ter formação superior e depois ele vai ter que ter a certificação profissional, que seria realmente a habilitação técnica mesmo. E veio a portaria 9.907, ela foi editada regulamentando esse artigo 8º-B da 717 de 98. E veio estabelecer esses parâmetros. Os parâmetros deverão ser atendidos por esses profissionais. Os parâmetros referentes aos antecedentes, a questão da experiência e a formação superior e os relativos à certificação profissional. Então, o objetivo macro, assim, a gente diria que seria a profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência, seguindo aquilo que já é exigido nas entidades fechadas de previdência complementar. Então, ele trouxe, além dos antecedentes, né, a questão da formação pessoal, do profissional, também os requisitos técnicos. E aí, a gente ter esse parâmetro técnico como critério para diferenciar a escolha desses profissionais. E, diferentemente do Progestão, que era aquela nossa certificação, que é a nossa certificação institucional, de natureza facultativa, o fato do RPPS fazer ou não adesão, não tem nenhuma implicância para fins de CRP, e agora veio a certificação profissional, que vai ser critério para fins de regularidade previdenciária. Então, de forma macro, assim, eu diria que seria efetivamente a profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência. A exemplo das outras iniciativas citadas anteriormente, como foi o CRP, como o próprio Progestão e o indicador da situação previdenciária. Muito bom. Aqui pegando a minha pergunta, a próxima pergunta minha aqui para você é sobre a questão de prazos para as pessoas, para os RPPS se regularizarem do ponto de vista de qualificar, de certificar as equipes, e se essas regras seriam graduais, se teriam um tempo aí de transição. E aí o Milton de Soledade, ele coloca aqui, ó, para início agora em janeiro de 2021, com as mudanças que devem ocorrer na gestão dos RPPS, os novos presidentes, superintendentes já devem iniciar com essa certificação? Ainda o CPA 10 e o CGRPPS? Assim, ó, a partir a certificação, assim, de forma bem brava, ela será exigida de todos os profissionais, tanto o dirigente da unidade gestora, como os membros da diretoria, como o gestor de recursos, o membro do comitê de investimento, os membros do Conselho Deliberativo e os membros do Conselho Fiscal. Então, esses profissionais, eles poderão obter essa certificação de diversas maneiras. Então, tem a regra geral, ele vai ser submetido a uma certificação
mediante provas, provas e títulos. Ele vai ter uma certificação que ele vai poder participar de um programa de certificação, mas que é específica para determinados profissionais, aqueles que já exercem esses cargos há mais de 4 anos, e aqueles, uma vez certificados, eles poderão ainda renovar essa sua certificação mediante a participação nos programas de qualificação continuada. Então, a depender do porte do regime próprio de previdência, a depender do volume de recursos que ele tem no mercado financeiro, será exigido desses profissionais certificações diversas. Então, para determinado profissional será exigida uma certificação básica, para o outro será uma certificação intermediária, e para um outro tipo de profissional, a depender do porte do seu RPPS, será exigida uma certificação avançada, ou depender do volume de recursos. Então, assim, para trazer assim, essas regras, inicialmente eu acho que é bom trazer um pouquinho da abrangência, de quem será exigido. Tá? Para depois a gente traz assim, para quem será exigido. Então, assim, no caso dos dirigentes do regime próprio de previdência. No caso dos dirigentes do regime próprio de previdência, a gente tem que ver que tipo de regime que ele faz a gestão. Se é um RPPS de porte especial, se é um Estado, e se é um Distrito Federal ou município de grande porte, vai ser exigido dele uma certificação de nível avançado, tá? Em função da própria complexidade da gestão desse regime. Se for um RPPS de porte médio, quer dizer, o próprio indicador da situação previdência ela já classifica os RPPS em estados, porte especial, DF, grande porte, médio porte, pequeno porte. Se for médio porte, eu vou exigir dele uma certificação de nível intermediário. E se ele for pequeno porte, eu vou exigir uma certificação básica. Para os conselheiros de grande porte ou especial, os estados, DF, município de grande porte, eu vou exigir dele uma certificação intermediária. Se for pequeno e médio porte, uma certificação básica. E aí vai, de acordo com o fato do carro que ele ocupa, o nível de certificação que será exigido. No caso do gestor de recursos e dos membros do comitê de investimento, se aquele RPPS ele é um RPPS considerado investidor qualificado, eu vou exigir dele uma certificação de nível avançado. Se ele é um RPPS investidor qualificado, eu vou exigir dele uma certificação intermediária. Se ele é um VPS, apesar de não ter o progestão, mas ele tem acima de 500 milhões também, eu vou exigir dele uma certificação avançada. Se ele é um RPPS que não tem progestão, ele não é considerado RPPS investidor qualificado, mas tem mais de 10 milhões, também eu vou exigir dele uma certificação intermediária. Se ele é um regime próprio de previdência que não se enquadra em nenhuma dessas situações, então é uma certificação básica. Mas assim, isso aí é a regra geral. Não vamos exigir de pronto, assim, de imediato, essas certificações. Então, foram criadas regras transitórias. Então, para a primeira comprovação de certificação, no caso do dirigente de uma unidade gestora de um estado ou de município de grande porte, ao invés de ser exigida uma certificação avançada, que seria algo de pronto, não, mas vamos exigir inicialmente apenas uma certificação intermediária. Para os demais, regime próprio, apenas uma certificação básica. Para os conselheiros, apenas uma certificação básica. Conselheiros dos conselhos deliberativo e de conselho fiscal. E aí vem os prazos. Quanto aos prazos, Eliane, são diversas situações. Eu vou trazer aqui, mais ou menos, aqui os prazos. Para aquele RPPS, aquele profissional que ainda vai ser empossado no cargo, quer dizer, assim, para ficar mais claro, assim, o macro, deveremos considerar, a partir de quando os certificados, o certificado do dirigente, o certificado do conselheiro, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimentos e Gestores de Recursos, esses certificados serão reconhecidos pela Comissão do Progestão. Então, a Comissão do Progestão recebeu diversas atribuições, dentre elas, reconhecer esses certificados que serão aceitos para fins de habilitação técnica desses profissionais. Então, a gente trabalha que isso aconteça no decorrer do primeiro trimestre de 2021. Então, para aqueles que irão ser empossados após os primeiros certificados aceitos, então ele terá um prazo de 1 ano, no caso do presidente do Instituto, ele terá um prazo de 1 ano para comprovar sua certificação. Se ele for membro do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, ele vai ter também um prazo de 1 ano para comprovar sua certificação. Agora, se ele for gestor de recursos ou membro do Comitê de Investimento, ele vai ter que comprovar isso de forma prévia. Previamente, antes de exercer esses cargos, para os novos empossados, a partir dos primeiros certificados válidos, ele vai ter que comprovar previamente
a existência desse certificado. Agora, para os atuais profissionais, eu acho que essa deve ser a grande dúvida. Eu já sou profissional do regime próprio de previdência, eu exerço esse cargo de dirigente ou de conselheiro. Então, para esse também serão exigidos de forma gradual. Primeiro, vamos supor que o primeiro certificado do dirigente seja reconhecido pela comissão em abril de 2021. Então, para o presidente do Instituto, ele terá o prazo de 1 ano, a partir de abril de 2021, para comprovar a sua certificação. Se for, e os demais membros da diretoria, 2 anos depois. Se for o Conselho Deliberativo, vai ter o prazo de 1 ano também para comprovar 1/3 dos seus membros. Se for a maioria dos membros, terá um prazo de 2 anos. E da mesma forma, o gestor de recursos e os membros do Comitê de Investimento. Inicialmente será excedido o prazo de 1 ano para aquele gestor de recursos que foi obrigado a ter uma certificação no nível intermediário avançado e 2 anos para os demais membros do Comitê de Investimento. Então, esses são os prazos, né, que estão estabelecidos. E assim, a comissão do Progestão, como forma de valorizar aqueles profissionais que vinham buscando a sua qualificação profissional, serão aceitos aqueles certificados hoje emitidos, exigidos do gestor de recursos, do membro do Comitê de Investimento, desde que ele tenha sido emitido antes da data do primeiro certificado aceito pela comissão do Progestão. Então, vamos supor que vamos estabelecer um março de 2021. Temos os primeiros certificados aceitos para habilitar o presidente do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Então, todo certificado emitido antes dessa data, ele vai valer durante o seu prazo de validade como comprovação da sua certificação. Ele vai ter esse prazo, emitiu um prazo em janeiro deste ano, então, dos 3 anos seguintes da validade do seu certificado, eles serão reconhecidos pela comissão para fins de habilitação. E serão reconhecidos todos esses certificados. Então, eu cito aqui o DANBIMA, o CPA10, CPA20, o CE, o CGA, da ANCOR, o AI, que é o Agente Autônomo de Investimento, da PIMEC, como você falou, o CGR-PPS. Então, todos aqueles certificados emitidos hoje para os profissionais da área de investimento, gestor de recursos, comitê de investimento, serão considerados como fins de comprovação durante o seu prazo de validade, desde ter sido emitido antes do primeiro certificado aceito pela comissão. Muito bom. Olha, nós estamos aqui batendo esse papo super legal, né, nessa manhã de quarta-feira, com o nosso convidado aqui, falando sobre certificação profissional, que é uma exigência aí para todos os RPPS do país, né? Então, nós estamos aí vivendo esse momento de expectativa, de busca de qualificação, porque é uma exigência realmente. E aí vocês estão batendo um papo aqui com o Miguel Antônio Fernandes Chaves, que é um dos responsáveis por esse processo lá na Secretaria da Previdência. Então, ó, tirem proveito, viu? Façam como aqui, ó, prévios servidores, ele não se identificou com o nome, mas ele coloca assim, ó, Miguel, entendemos e concordamos com as normas impostas, mas na prática os conselhos são muito difíceis de serem compostos nos municípios mais pobres. Como lidar com a possibilidade desses conselhos não serem ocupados por conta da falta da qualificação, né, das pessoas? Esse realmente é um problema, é um dilema, né, Miguel? Esse é um tema que foi muito debatido na comissão. A gente conhece bem a realidade desse Brasil afora. Eu sou lá do Maranhão e eu conheço muito bem isso. Eu fiscalizei aqueles RPPs ali do estado do Maranhão, do Piauí, lá é essa a realidade mesmo. Então, é diferente do Sul, em que há até briga entre servidores por indicação para ser representante dos servidores nesses órgãos colegiados. Essa diversidade regional, Norte, Nordeste, temos esse problema sério de compor esses conselhos. Mas é uma exigência, né? O RPPS vai ter que criar alguns incentivos, trazer jetões, trazer algum incentivo para o servidor para compor esses conselhos. A gente sabe dessa dificuldade, mas é uma exigência, né? Essa qualificação, essa busca de profissionalização, ela é um anseio maior, e aí os agentes próprios de previdência vão ter que criar esses meios, né, para buscar essa profissionalização e compor esses órgãos colegiados, mas que efetivamente esse problema efetivamente existe, a gente tem conhecimento dele, e tanto é que as regras são mais brandas para os RPPS de pequeno porte, ou certificações básicas. A gente vai continuar aceitando as certificações atualmente existentes. A Secretaria de Previdência também, pensando nesses pequenos regimes,
quando fez a alteração da portaria 402, especialmente no artigo 15, foi criada essa possibilidade dos regimes próprios de previdência, independente de ser grande porte, pequeno porte, médio porte, criar um percentual de 20% do limite global da taxa de administração, que a gente chama de bônus, o bônus da taxa de administração. Quer dizer, o RPPS pequeno porte teve os limites aumentados por taxa de administração, agora de 3,6, em cima de 3,6 incidentes sobre a remuneração de contribuição, eles ainda poderão criar esse bônus de 20%, sendo que esses recursos ficarão vinculados somente à profissionalização da gestão, seja para a certificação adicional no pró-gestão, seja para a certificação desses profissionais. Quer dizer, uma condição que se cria para que esses recursos sejam utilizados é que o município altere sua legislação, crie esse bônus, o município faça adesão à pró-gestão, e aí, a partir do exercício seguinte, eles já poderão utilizar esses recursos para custear a despesa com capacitação, com certificação, inscrição nas provas, treinamentos, adquirir materiais de estudo e por aí vai, né? Tudo aquilo que ele precisa para melhorar a sua qualificação. Foi o que a Secretaria de Previdência fez, em conjunto com as associações dos regimes próprios de previdência, que é uma reivindicação antiga, que agora foi contemplada com essa alteração do artigo 15 da portaria 402. Viu essa possibilidade de ter esse bônus, como forma de amenizar esse problema, principalmente nos RPPS pequeno e médio porte. É muito importante mesmo. Miguel, e a gente, levando em conta aqui a pergunta do pessoal da Prev Servidores, a gente percebe o quanto essa questão da remuneração, da gratificação dos jetons para os conselheiros, isso faz a diferença para eles, né? Porque, assim, é aquela história, nem relógio trabalha de graça, né? Querendo ou não, ele, como conselheiro, ali atuando, defendendo a causa previdenciária, ele está fazendo um trabalho, né? Na minha opinião, e assim, eu vejo que para todos eles, isso é praticamente uma unanimidade, eles acham legítimo serem remunerados, serem gratificados. Então, talvez seja esse momento agora dos municípios verem isso com bons olhos e passar a ter isso como regra, né? Todos eles, né? Porque aí dá para exigir uma certificação, né? Dá para exigir qualificação deles. O que tem que ser entendido é que a unidade gestora do regime próprio de previdência, ele cuida de muitas vidas, de segurados. Né? E mais do que nunca, o próprio servidor ativo é o maior interessado, que haja uma boa gestão. Então, a Secretaria de Previdência entende que a melhor gestão no regime de previdência, que cuida de segurados, aposentados e pensionistas, é a gestão compartilhada. Não basta ter o presidente do Instituto qualificado. Então, efetivamente, tem que ter os órgãos colegiados, o Conselho Diretivo, o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimento atuante, e para isso tem que estar capacitado. As competências desses órgãos aumentaram, efetivamente aumentaram, quer dizer, vai ser exigida agora essa certificação, e o caminho, não vejo outro, é buscar isso aí, e o município que tem essas maiores dificuldades, criar incentivo. É como você falou, se o servidor ele recebe novas competências, novas atribuições, então ele tem que ser retribuído de alguma forma, ou se criar um gestor, ou se criar uma gratificação, ou se criar um destaque, sei lá, uma forma de retribuir esse servidor, um trabalho honroso que está prestando junto aos próprios segurados e à própria sociedade, porque o RPPS mal gerido, ele não prejudica só o público-alvo dele ali, os segurados do regime próprio de previdência, ele termina por influenciar as finanças públicas do município como um todo. E aí as políticas públicas de educação, de saúde, de transporte, nada funciona, porque o município é desequilibrado e tudo que arrecada é para pagar benefício previdenciário. Então, esse servidor ele tem que ser reconhecido de alguma forma, ou tendo uma retribuição pecuniária, ou um jeton, ou uma gratificação, ou, sei lá, um título honroso, alguma coisa que o diferencie dos demais, porque realmente ele merece, né? Nos estados, municípios de grande porte, não se tem esse problema, né? Porque a taxa de administração, os valores são bem relevantes, então é possível se pagar jeton por cada reunião que ele participe. Para os pequenos e médios municípios, esse problema existe. A Secretaria tentou amenizar, e efetivamente amenizou, com possibilidade de criação do bônus da taxa de administração, mas efetivamente é uma reivindicação justa, e a Secretaria de Previdência entende efetivamente que tem que ter essa retribuição, de qualquer forma, ou seja, financeira, ou uma retribuição honrosa.
A gente percebe isso muito claramente. Eu atuei muito no norte, no nordeste, fazendo auditoria, mas também atuei no sul, lá no Paraná, para fazer auditorias ali naqueles municípios de Santa Catarina, do Paraná. E ali a gente percebe assim, o diferencial que o servidor efetivamente ele briga para participar dos conselhos, que ainda que não receba nada, mas ali é um destaque para aquele servidor participar do conselho daquilo ali, porque até projeta politicamente junto aos demais segurados. É uma forma de fazer essa distinção, né? Quem participa e quem não participa, e está preocupado com a gestão do regime. Com certeza, faz toda a diferença. Tomara que mude isso, né? Tomara que a gente veja aí esses Tem que conselheiros mudar. felizes em fazerem o que fazem, né? Tomara. É porque a gente sabe assim, Liane, assim, os regimes próprios de previdência, isso não é novidade, todo mundo tem conhecimento de tudo, né? Que os regimes próprios de previdência, de modo geral, eles têm problemas diversos. É questão de desequilíbrio financeiro atuarial, é questão da ingerência política dentro do ente federativo, que não repassa a contribuição, que utiliza os recursos de forma indevida, a aplicação dos recursos de modo a não entender a resolução e aí trazer perdas financeiras ao regime próprio de previdência. Então, os municípios passam por dificuldade orçamentária, financeira, para absorver o próprio regime próprio de previdência. Então, se não tiver servidores ali efetivamente capacitados para enfrentar esses desafios, apesar da dificuldade, que se não é cego, não é doido, não sabe da realidade do Brasil, a gente conhece bem. No outro jeito, se não tivesse as pessoas ali treinadas, capacitadas para enfrentar esse desafio e tentar amenizar esses problemas, né, que existem, de modo a o RPPS ali cumprir a sua missão de pagar os benefícios, né, de forma sustentável. Com certeza. E aí aqui eu quero até citar o exemplo, você estava lá no evento da NEPREM, né? Na premiação Sim. de boas práticas, na premiação de inovação, e lá a gente teve o Instituto de Viamão, do Rio Grande do Sul. Né? As meninas de Viamão assumiram essa responsabilidade, um RPPS novo, né, Miguel? Você participou da avaliação do Sim. serviço, super jovem, estava, né, inexpressivo do ponto de vista de atuação, e hoje é simplesmente o RPPS destaque, né, como inovador aí nas práticas de gestão. E é uma equipe pequenininha que, né, arregaçou as mangas e foi, fez e deu certo. Então, assim, é um exemplo que a gente tem que compartilhar aí com o Brasil inteiro, né? Então, as pessoas, o RPPS é feito de pessoas, então as pessoas precisam estar reconhecidas, precisam estar motivadas, precisam estar imbuídas, né? Isso só vem com reconhecimento, como você está falando, né, Miguel? É ser humano precisa de reconhecimento, seja um abraço, Claro. um cartão, né, feito a próprio punho, ou uma gratificação, enfim, né? Acho que o RPPS tem que pensar nisso mesmo. Sim, pois é. O caso de Viamão é uma ideia bem inovadora, né? Quer dizer, as próprias servidoras, aproveitando a oportunidade que fez ali, está fazendo um curso na universidade, não me recordo qual é a universidade, se foi a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aproveitou aquele momento e, vindo a dificuldade ali de fazer contato com os segurados, em função da pandemia, criaram um programa, um app, né? E Né? ali, um Perfeito. aplicativo, e aí o aposentado ali tem diversas funcionalidades, como verificar a questão do contra-cheque, data de pagamento, da entrada de requerimento, fazer contato com a unidade gestora, quer dizer, uma ideia inovadora, né? Quer dizer, não houve custo, porque inclusive eles usaram uma plataforma lá que não era o regime próprio de previdência, facilitou a vida dos segurados, e agora a tendência é que eles vão implementar novas funcionalidades e poder isso compartilhar com outros regimes próprios de previdência. Quer dizer, só pode acontecer esse tipo de coisa se houver esse empenho, essa qualificação, esse treinamento. Se não, eles estariam lá e ainda servidor aposentado, ainda tem que fazer visitar o aposentado para fazer o contato. Esse tipo de coisa, né? Coisa mais antiga, né? E aí a inovação ela traz essas boas ideias, né? Que facilita a vida do segurado, reduz custos, melhora a motivação, e esse servidor, efetivamente, eles têm que ser reconhecidos, né, pelo bom trabalho. Com certeza. Muito bom. Ó, ela não tem um nome aqui, mas o Insta dela tá como De Pazini. Ela pergunta sobre essa certificação especial aí, como é que, para você falar um pouco sobre isso para nós. A certificação especial, É. não entendi bem assim, mas A é assim, certificação avançada, a que você citou, da certificação avançada, tá. ela está Tá. curiosa para entender um pouco mais. Nós temos, ó, Miguel, É só para assim, pontuar aqui, ó, nós tá. temos
praticamente 15 minutos ainda de live, tá? Então acho que dá para responder umas questões. Eu vou priorizar aqui para a gente responder a questão do pessoal aqui, dos participantes. Tá ótimo. Então, assim, a comissão, ela pensou o seguinte, coube à comissão do Progestão definir os critérios os critérios a serem exigidos dos profissionais. E aí a comissão se perguntou bastante como exigir. Porque não podemos exigir a mesma qualificação técnica de um RPPS de pequeno porte, um pequeno município, e um RPPS de um estado, de uma capital. Daquele RPPS que não tem recurso aplicado, daquele RPPS que tem 500 milhões aplicados no mercado financeiro. Então, as certificações, elas serão graduadas, serão exigidas, de acordo com o nível, o porte do RPPS e de acordo com o volume de recursos. Quer dizer, no caso do dirigente, se eu sou um dirigente de um estado, eu vou exigir dele uma certificação avançada. Se eu sou de um município de grande porte, eu vou exigir dele uma certificação avançada. Se eu sou um RPPS de médio porte, eu vou exigir dele uma certificação intermediária. Se for um pequeno RPPS, eu vou exigir dele uma certificação básica. E como é que será exigido isso? Terão provas, e a depender no caso do dirigente, será uma prova única com 60 questões, um conteúdo programático único, e o que vai definir se ele é certificado avançado, ou certificação média, ou básica, vai ser o desempenho dele na prova. Então, se ele acerta 50% das questões, a certificação dele é básica. Se ele acerta 65% das questões, ele vai ter uma certificação intermediária. Se ele acerta mais de 80% das questões, ele vai ter uma certificação avançada. E assim, as outras do mesmo modo. Conselho Deliberativo de Conselho Fiscal, também da mesma forma. Quer dizer, no caso do dirigente da unidade gestora, serão 60 questões. E serão graduadas em questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Então, o desempenho dele, quantidade de questões acertadas, é que vai definir se ele é uma certificação, se ele tem uma certificação básica, intermediária, avançada. O mesmo vale para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal. No caso do gestor de recursos, do Comitê de Investimentos, tem uma regra diferente. Então, serão conteúdos programáticos distintos de acordo com a certificação. A certificação básica, eu tenho um conteúdo programático específico. Para intermediário, um outro conteúdo programático específico, e para avançada, outro conteúdo programático específico. Número de questões distintas. A certificação básica, apenas 60 questões. A certificação intermediária, 70 questões. E para avançada, 80 questões. E aí, o profissional tem um desempenho a partir de 65% das questões. Ele fez 65% das questões, ele consegue a sua certificação. Não, 65% não, 60%. 60% das questões, ele obteve ali a certificação intermediária, básica ou avançada. Muito bom. Aqui no Insta dela tá como Jocarla, _Lachini, ela comenta o seguinte, que na cidade dela, a prova de CPA 10 continua suspensa. Qual a orientação? Ela vai ter que procurar um outro centro, né? E o CPA 10 hoje ele é realizado em diversas cidades, né? Pelo Brasil afora. Aí o jeito vai ser procurar um outro centro onde está sendo aplicado, né? Porque mesmo ela fazendo essa certificação agora, é importante que se faça, ela, se for emitida antes do primeiro certificado aceito pela comissão, que a gente acredita que vai acontecer lá no primeiro trimestre, essa certificação ela vai ser considerada vigente durante o seu prazo de validade, durante o seu prazo de 3 anos. Então, quem ainda não tem, é interessante que faça. Qualquer uma daquelas certificações exigidas hoje do gestor de recursos ou do membro do Comitê de Investimento serão consideradas para fins de habilitação técnica durante o seu prazo de validade. Aí depois não, aí depois ele vai ser obrigado a fazer a certificação específica, que está sendo instituída agora pela comissão do Progestão. Muito bom. Mas o fato dele ter um CPA 10, ele já está se qualificado para fazer depois a prova. Quer dizer, o conteúdo do CPA 10 vai ser exigido do conselheiro deliberativo, do conselho fiscal, com certeza, a depender do nível de certificação que ela pretende atingir. Muito bom. Miguel, nós temos muitas perguntas aqui. Nós temos praticamente 5 minutos para finalizar a nossa live, viu? 50 minutos passou assim, né? Ligeiro. Muito rápido. Se você tiver possibilidade, de repente, ver a live gravada e aí responder lá nos nossos comentários, no nosso IGTV, porque tem muito questionamento aqui mais pessoal, mas tem muito questionamento geral também. Em relação ao Geton, tem comentário aqui
um questionamento, mas nós já respondemos esse comentário. Tem elogios para você, a Márcia Caldas. Meu chefe é Miguel, é top. Então tem É a elogios para você Marcinha. também, aqui também. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder aqui. A Rosimara, considerando as dificuldades de compor o conselho, existe um número mínimo de conselheiro para o conselho administrativo e fiscal? É interessante que tenha pelo menos 3 membros, né? 3 membros, e aí o que vai ser exigido é a maioria. Se tem 3 membros, vai ser exigido sempre dos membros titulares. Quer dizer, há muita dúvida quanto a isso. Geralmente, se tem três membros titulares e 3 suplentes. Então, vai ser exigida a maioria dos membros titulares. Quer dizer, se tem 3 membros, vai ser exigida a certificação de 2. Quer dizer, 3 é um número razoável, né? 2 corre o risco de na deliberações, né, ficar empate, né? Um vota sim, outro vota não tem a decisão do que está sendo deliberado. Mas eu acho que 3, eu acho que é o mínimo. Muito bom. O Mauro Henrique aqui parabeniza a live. Ele é de Meriti, Preve, Rio de Janeiro. Gratidão aí, Mauro. E eu agradeço a todos aqui na nossa live pela participação em seu nome. Valeu demais. Deixa eu ver o que a gente tem mais de perguntas, Miguel. Tem muita pergunta aqui, viu, Miguel? E depois entrar e sair respondendo aos pouquinhos aí. Eu acho que vai ser o melhor. Pode deixar. Tem a Andréia aqui, isso aqui é legal, acho que é interessante você responder. Dá para a gente responder aí mais uma. Sei que o Progestão traz a segregação das atividades, mas seria importante a recomendação da própria secretaria, a quantidade mínima de servidores indicados para pequeno, médio, grande porte. Andréia coloca essa questão. A secretaria ela não gosta de entrar muito no mérito, assim, de definir números, porque a gente estaria ferindo ali a autonomia do município. Dizer que no mínimo 3, ou no mínimo 5, ou no mínimo 7. Então, a gente traça as normas de forma geral, né? E aí cabe ao município fazer essa definição. Mas 3 é o número mínimo, 2 é concebível, né? E vai dar empate, né? Vai ter que ser um dos dois vai ter o voto de Minerva, ele vai ganhar todas, né? Então, no mínimo 3, eu acho que é o número mais razoável, né? Com certeza. Desempata, né? A gente não pode impor que é 5, é 7, é 9, é 11, porque aí cada município tem uma realidade diferente, e aí cabe ao município deliberar, né, qual é aquela melhor composição da sua estrutura administrativa, né, dos seus órgãos colegiados. Com certeza. A Penha pergunta onde encontram as informações aí sobre as certificações de maneira especificada. Tem algum link, algum site que as pessoas podem acessar para ver isso, Miguel? Eliane, no momento nós temos a portaria 9.907, que está disponível lá no site da Previdência. Aí, para falar assim rapidamente, a comissão do Progestão ficou encarregada de definir esses critérios da certificação profissional. E nós temos hoje uma minuta do manual da certificação profissional, a minuta já está pronta. Hoje mesmo, nós estamos encaminhando essa minuta para diversas entidades interessadas na certificação profissional. A gente cita aqui a BIPEM, a ANEPREM, CSS, deixa eu ver uma outra aqui, a PIMEC, a ANBIMA, FGV, ICQ Brasil, quer dizer, o Instituto TOTA, a Fundação Vanzolini, quer dizer, nós estamos encaminhando hoje, inclusive já foram encaminhadas, justamente para colher sugestões, melhorias, e aí na próxima semana a Comissão de Progestão novamente vai se reunir, vai analisar cada uma dessas sugestões e vai sair aí a minuta, ou seja, será a versão definitiva do Manual da Certificação Profissional. Inclusive, nós encaminhamos para todos os membros do CONAPREV, que tem representantes dos estados, do município, quer dizer, para fazer uma construção assim, bem democrática e construída por todos aqueles interessados nessa certificação. Depois, ter essa minuta já definitiva, analisada pela comissão, feita ali, cortadas as arestas direitinho, e essa será submetida ao Conselho Nacional dos RPPs, que é o nosso órgão de deliberação, que vai aprovar ou fazer alguns ajustes. Depois, o passo seguinte seria uma portaria do secretário de Previdência, aprovando a portaria, e aí ela vai poder ficar disponível no site da Previdência. Então, a partir da data que o manual vai estar disponível, aí nós vamos começar o processo de habilitação das entidades certificadoras e reconhecer aqueles certificados que serão aceitos pela Secretaria de Previdência
para fins de habilitação técnica dos profissionais. Quer dizer, tem um caminho ainda pela frente, mas é um caminho que a gente projeta aí para o primeiro trimestre. Esse manual está aprovado e disponível no site da Previdência com todos os detalhes. O que a gente tem, por enquanto, é uma preliminar que ainda está em construção, né? Estamos agora tentando envolver todas as entidades interessadas e aí fazer um trabalho que atenda os interesses de todos. Não é uma imposição da Secretaria, quer dizer, a própria comissão é bem representativa, sou representante da Secretaria, sou do CONAPREV, 4 estados, 2 municípios, da Tricom, quer dizer, é toda uma gestão compartilhada, buscar transparência e trazer aquilo que é do anseio de todos, né? Muito bom. Juntos, né? Juntos por um RPPS melhor. Juntos, exatamente. Juntos erramos menos, né? Oh, com certeza. Miguel, infelizmente a gente vai ter que terminar. Eu vou pedir licença aqui um minutinho só para fazer meu merchan. Ó. Essa aqui, ó, é a revista RPPS Brasil, a sua revista, a minha, a nossa. Essa é a última edição que saiu. Temos muitas matérias legais. Eu te convido a folhear, né? A ver a nossa revista. Tem muita coisa legal aqui. Você pode se tornar um assinante, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, né? Então, ó, Revista RPPS do Brasil no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, como página da web. Então, nós te esperamos lá para a gente fortalecer mais ainda esse canal aqui de orientação para vocês. Miguel, imensa gratidão. Fica convidado aí para o almoço, viu? Meu marido está fazendo almoço aqui, está cheirando, gostoso. Então, todos vocês estão convidados. No Goiás, a panela é grande, a comida é farta. Então, venham almoçar aqui com a gente. Viu? Ó, imensa gratidão, Miguel. Sei o quanto você né, é uma pessoa requisitada, o quanto seu tempo vale vida, vale dinheiro, e você dedicou aí 1 hora do seu tempo para ajudar os nossos RPPS. Então, imensa gratidão, que você continue com saúde, continue né, com sangue no olho para ajudar esses RPPS serem melhores a cada dia, viu? Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pelo convite. A gente continua à disposição. Sempre que nos requisitar, estaremos prontos aí para atender o convite e poder compartilhar um pouquinho das informações com os agentes próprios de Previdência por esse Brasil afora. Muito bom. E gratidão a todos vocês que ficaram aqui no nosso ao vivo, ao Otônio Guimarães, que está aí participando. Em nome do Otônio, eu agradeço a todos vocês, tá? Desejo que vocês tenham aí vida plena, né? E muita certificação pela vida inteira. E, Miguel, tá feito o nosso acordo. Você vai responder os questionamentos, né? Porque tá chovendo de pergunta aí, hein? Aí vou responder aos pouquinhos, mas respondo todas. Aí você entra no IGTV e vê, né, quais que você pode responder, enfim. Tem muita pergunta repetida, mas tem muita pergunta inédita aí também, de dúvidas, tá bom? Ó, tá ótimo. Beijão para todos vocês. Miguel, gratidão. Ó, fique bem. Até a próxima. Obrigado, até logo. Beijo. Até logo.